graça e paz, sou o pastor Cláudio Patrocínio e quero convidar a você a estar junto conosco durante esse mês de outubro em nossa igreja, Ministério Missão, localizada aqui na cidade de Itauá, na Avenida Odilon Aguiar, 669, e nas terças-feiras desse mês de outubro estaremos aprendendo juntos, para outros revisitando, para outros conhecendo, o Sinodo de Orange 529 depois de Cristo, ou Sinodo ou Concílio de Orange 529. Selecionamos esse documento histórico, essa confissão, esse documento que faz um combate vigoroso, bem asseverado contra o pelagianismo. Todo mês de outubro em nossa igreja, nós dedicamos um mês para celebrarmos a Reforma Protestante e nessa celebração, lógico, é comemorado sempre no dia 31 de outubro desse mês, e dedicamos o mês, no culto de terça-feira, a estudarmos um documento histórico, uma confissão, um credo. E para esse ano foi selecionado, então, o Sinodo de Orange 529, que trata dessa defesa contra o pelagianismo e o semipelagianismo. Esse documento é de máxima importância para nós, porque vivemos em dias multiculturais, dias plurais, dias de muitas vozes no meio da igreja, dias midiático, podemos dizer pan-midiático, né? Ou seja, a mídia hoje atinge a nível global. Então esse documento, ele nos incentiva a estarmos atentos, a percebermos como as heresias, as sutilezas, elas tentam ganhar espaços em nossas igrejas, nas nossas comunidades, a igreja a qual congregamos, servindo a Deus, adorando o Senhor e fazendo a sua obra. E isso é muito importante porque muito do que se ouve hoje tem aqui e acolá uma raiz pelagianista, né? Não estou generalizando, mas nós devemos estar atentos, porque o pelagianismo, ele busca essencialmente dizer que não há pecado original, né? E descaracteriza, ou seja, desconsidera, melhor dizendo, a graça divina. Não é graça, porque o pelagianismo tenta, nas suas implicações, que vai se reverberar a partir desse entendimento, a autossuficiência humana. Por exemplo, o moralismo humano, né? Eu não roubo, eu não transgrido, ou seja, eu pago as minhas contas, trato bem a minha família e paro no sinal vermelho. É mais ou menos isso. Então, se eu faço tudo isso, essas obras, eu sou cristão, eu sou santo, eu sou justo. Então, existem outras formas também que vai se implicar a partir desse raciocínio. Por exemplo, a autodeterminação, né? Você vai para a igreja cultuar e a atmosfera litúrgica daquela igreja, ela determina, ela diz para você, faça, sabe, determine, confesse, é uma questão de confissão positiva, eu faço, eu consigo e eu quero. E isso entra em conflito com o que Tiago diz. Tiago 4,13 não diz isso, por exemplo, dentre muitos outros textos. O que Tiago 4,13 diz? Tiago 4,13, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Ou seja, nós estamos sujeitos à soberania e devemos estar da vontade do Senhor. Ou seja, o não de Deus é santo. Então, mas quando num culto eu sou convidado e eu vou para uma igreja e que exerce, seja de forma escancarada ou sutil, esse entendimento, isso vai de encontro aos textos sagrados, vai de encontro ao mandamento do Senhor, à vontade do Senhor. Então eu passo a cultuar numa igreja que o seu púlpito vai verbalizar isso, seja, conforme eu falei, de forma escancarada, ou seja, de forma sutil, velada, mas está ali dizendo que o importante para você é você determinar. Você não consegue as coisas porque você não determina. Você não consegue as coisas porque você não tem um pensamento positivo. É lógico, irmãos. Você pensar em tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensar, é bíblico, porque você vai
trazer à sua mente aquilo que traz esperança. Então, se popularmente podemos dizer que você está pensando positivamente, ok, de boa, sem nenhum problema. Só que esse pensamento positivo que nós estamos falando, ele vai muito mais além. Por detrás existe a autodeterminação sua. Por detrás existe a autossuficiência sua, que você é o centro, que você é a pessoa que faz acontecer. E isso não é bíblico, isso é heresia. Então, o Sinodo de Orange, tratando esse aspecto do pelagianismo, que as suas raízes estão aí, isso ajuda-nos, isso move os nossos corações a servir a Deus, a adorar a Deus com consciência, pensando no que está sendo feito. Sim, pensando no que está sendo feito. Já que eu falei de adoração, falei de liturgia, por exemplo, dos elementos que estão ali no culto, a fim de que nós juntos, quanto corpo em Cristo, adoremos a Deus, mas a Bíblia diz algo muito interessante. O que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, eu estou com a Bíblia aqui, Ara, e vamos ver o que diz 1 Coríntios, capítulo 14, bem no finalzinho, né? Diz assim, verso 15, o que farei? Pois orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Ou seja, a sua mente não ficou fora, a sua mente está no culto. Não é a sua emoção, não é o arrepio, não é qualquer questão sinestésica. É lógico que os afetos estão no culto. É lógico, nós não somos androides. Nós somos seres humanos e temos os nossos sentimentos, nossos afetos, e estão envolvidos e devem estar envolvidos no culto. Mas o principal, acima de tudo isso, e a determinação também, é conforme o verso 15 de 1 Coríntios, capítulo 14. Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Não é tudo que vem na mente ou sai do coração, dos impulsos, que eu vou orar. Eu tenho que orar raciocinando aquilo que eu estou a dizer, aquilo que estou a verbalizar num culto ou na minha vida devocional, no meu devocional diário que eu faço em casa, na minha vida cristã de forma geral. Então eu devo utilizar a mente, pensar no que eu estou pensando. Esse é o ponto. Então, quando a gente não conhece ou se recusa, porque infelizmente existe isso, né? Infelizmente, a igreja contemporânea, ela tem esse viés, né, de desconsideração histórica. Talvez reputando que você, abraçando algum, ou reconhecendo, ou subscrevendo algumas questões históricas, você está se engessando, ou você está querendo adorar como lá no século XVI. Essas argumentações falíveis que não têm peso em si mesmo. Quando nós nos reportamos à adoração lá atrás, estamos buscando trazer postura, comportamento, posicionamento, decisões que contribuem para a nossa vida de hoje, da vida de igreja contemporânea do século XXI de hoje. Então, nós precisamos, aqui e acolá, dentro da vida, da própria vida daquela comunidade específica, no caso aqui a qual me dirijo a você, no caso Ministério Missão, a cada ano, dedicamos o mês de outubro a dar uma pausa, né? Por exemplo, nós estamos nas terças-feiras tratando a exposição de Filipenses, cartas Filipenses, indo capítulo a capítulo, verso a verso, e como Deus tem tratado a nossa vida, por misericórdia. Então, nós damos uma pausa e dedicamos o mês, nas terças-feiras, a olhar esses documentos, essas pegadas históricas, para que venha ajudar-nos a reavaliar se nós estamos seguindo o caminho da tradição, não o tradicionalismo, da tradição, da fé que uma vez nos foi dada, nos foi legada, uma forma de adoração, uma vida cristã, olhando os passos daqueles que vieram antes de nós, como eles agiram, lógico, também vendo as suas nódoas, as suas falhas. Eu tenho nódoas, eu tenho falhas,
Então, não vamos colocar infabilidade pastoral, né? Ou infabilidade da igreja. Não, todos nós somos falhos e reconhecendo as nossas falhas, confessando as nossas falhas, manifestando esse arrependimento, movido pelo Espírito em nossas vidas, pois Deus fala no nosso coração e diz que nós estamos errados, equivocados e que nós devemos voltar atrás, e assim a gente, movido pelo Espírito, a gente volta atrás e segue a vida, né? Então, olhando essas nódoas, para que nós não venhamos repetir os mesmos erros, né? Então, até diz uma máxima que, quando nós não conhecemos a história, estamos afadados a repeti-la, e isso é uma verdade, é uma verdade. Então, a gente olha e vê, poxa, eles agiram assim. Bom, a primeira também, na carta aos Coríntios, tudo que Israel fez, o texto sagrado nos diz que foi deixado para nós como forma de aviso. Olha aí, para que a gente olhe a história, olha como foi as ações na história do povo de Deus e vê, examinai tudo e retende o que é bom, né? Ou seja, você vai olhar e você vai ver, você vai observar, você vai pensar, você vai refletir e você vai reter aquilo que vai contribuir, aquilo que vai ser de bom, aquilo que vai servir de precaução, de alerta e por aí vai. Então, 1 Coríntios capítulo 15 está dizendo, oreis com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Então, até os nossos cânticos, eles estão sujeitos a essas implicações que vêm não tão somente do pelagianismo, mas de outras afirmações heréticas, outros erros doutrinários seríssimos, né? Que aí a gente reputa como, lógico, como heresia, e nós somos influenciados, nós somos conduzidos sem saber. Esse é o ponto. Por que eu devo, então, dar uma pausa, como o Ministério Missão fez, e olhar esses documentos e ver? É a fim de que nós venhamos pautar, pesar. Como é que está a minha adoração? Porque aqui está falando isso. É interessante esse ponto aqui. Então, o que eu devo fazer? E ali, junto com a comunidade, junto com os demais servos, demais membros, a gente busca fazer o que é certo. Não podemos nos sentir culpado de fazer o que é certo em meio a uma sociedade a qual a inversão de valores, não é isso que está acontecendo. O certo virando errado, o errado virando certo, e se você faz o certo, olhe, você é reputado como radical, não se espante. Esses meses atrás eu fiquei sabendo disso. Lógico, não é para me espantar, mas eu fico assim, gente, como é que pode? Se eu estou falando o texto. E aí até uns irmãos da igreja se levantaram no sentido, pastor, mas é assim mesmo, pastor, se o senhor está falando, é porque está certo. E me incentivando em Cristo, né? E isso eu fiquei muito feliz, muito, muito satisfeito com essa palavra e com esse abraçar, né? De alguns irmãos que chegaram até mim e me incentivaram a continuar. Bendito seja Deus. Nós não somos, no sentido assim, distantes dessas oscilações, né? Aí eu fiquei, puxa, mas como é que pode a pessoa chamar? Quer dizer, por exemplo, o texto que nós falamos aqui de Tiago 4,13, se há uma ministração falando que você deve, vamos para a cidade, vamos ler aqui, aí fica até mais interessante, né? A gente pode fazer esse momento aqui, lembrando que o objetivo aqui é convidar você, principalmente que reside aqui na cidade de Itauá, a estar conosco todas as terças-feiras do mês de outubro, celebrando os 508 anos da Reforma, pois nós estaremos tratando o Sinodo de Orange, ou Concílio de Orange 529, conhecendo esses apontamentos que combate o pelagianismo e o semi-pelagianismo. Mas nós estamos aqui nessa conversa, nesse bate-papo, e é interessante, nessa condução, Tiago 4, a partir do verso 13, diz: Atendei agora, vós que dizeis, hoje e amanhã iremos para uma cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. É aqueles que se afirmam, é aqueles que determinam, aqueles que têm toda a condição, todo o poder, todo o conhecimento e vai dizer, não, eu vou fazer porque eu posso, eu consigo e eu quero.
Deus está comigo, eu vou lá e vou fazer. Isso é autodeterminação. Lógico, não é pecado você se posicionar e dizer, não, Deus está comigo, vai me encorajar, vai me impulsionar para que eu possa realizar determinada ação, determinado projeto, determinada iniciativa, seja o que for. Né? Não podemos cair nas armadilhas, né, das nossas próprias palavras, né? Mas nós não somos convidados aqui a nos estribarmos nessa confiança, a nos estribarmos, confiarmos, nos pautarmos nesse empoderamento nosso, que nós mesmos nos afirmamos para nós mesmos. O texto está nos convidando uma outra coisa. Verso 14. Vós não sabeis o que se sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo dissipa. Estão mostrando a realidade da vida. A vida finita, duramos pouco, não sabemos o que vai ser amanhã. Essa autoafirmação, essa confissão positiva, isso tudo que eu quero agora, eu não sei se amanhã eu vou desfrutar, eu não sei nem se à tarde, daqui a pouco desse vídeo, eu estarei vivo. Então isso nos chama a atenção, nos faz parar e pensar nessa realidade. Não é deixar de pensar no Evangelho, não é deixar de ser cristão. Hoje, você pensar no que deve ser pensado é você abraçar a baixa autoestima, é você ser negativo, é você não ter fé. Olha a neurose que nós chegamos. E isso vindo de cristãos. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. O que é a vossa vida logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso e aquilo. Ou seja, isso que eu posso fazer hoje e amanhã aquilo que eu vou prescrutar, que eu vou imaginar, para trabalhar para o futuro, a melhorar, juntar para o futuro. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Então, a autoafirmação, a autodeterminação é maligna. E como é que a gente identifica isso em nossos cultos, em nossa adoração e na nossa vida pessoal cristã? Nós precisamos ler, nós precisamos conhecer, nós precisamos saber essas armadilhas, essas raízes dessas construções de pensamento que nos leva para distante do Senhor e do posicionamento que o Senhor deseja para a nossa vida. Seja de amigos próximos que fica falando, seja de púlpito da nossa própria igreja, seja do próprio arraial, da atmosfera do próprio arraial. Nós precisamos saber, precisamos identificar, seja da própria sociedade, de uma cultura perniciosa, contrária àquilo que nós decidimos, pautado nas Sagradas Escrituras, nossa regra de fé e prática, para viver, criar nossos filhos e seguir a vida. Então nós precisamos examinar as coisas. Precisamos conhecer, não podemos simplesmente terceirizar o cérebro. Terceirizar. Não pensar. Pensar cansa, pensar cansa. Mas nós precisamos pensar. Nós precisamos parar, não dá para agir simplesmente por viver. Sabe? Então, esse mês de outubro, a gente deseja fazer isso, né, quanto igreja, e juntos pensarmos na palavra do Senhor, olhar o documento, o Sinodo de Orange, e olharmos as Escrituras, que é a nossa regra de fé e prática. Documento de Orange não salva, né? Herdot não salva, eu costumo sempre dizer isso, Wesley não salva. Por que eu digo isso? Também é outro ponto interessante. Talvez a gente faça até um outro vídeo falando sobre isso. Eu sempre me identifico como arminiano clássico, né? Então, a minha identidade teológica é arminiana clássica. E o arminianismo, pela própria história, no sentido clássico, ele se aproxima muito da reforma. Ele olha a reforma, e eu como pentecostal, né? Onde vamos chegar? Não vamos falar isso aqui. Mas só para orientar que de repente chegou para você alguma notícia, deixa para outro vídeo, mas falando, mas o pastor Cláudio é radical e a igreja dele fica muito de reforma e muda muito a nossa natureza pentecostal. Eu sou pentecostal, eu creio na continuidade dos dons e na evidência de falar em
no batismo com o Espírito Santo, com evidência em falar em novas línguas. Eu creio em tudo isso. É lógico que algumas coisas a gente se reserva, mas eu creio, mas eu sou pentecostal de 1 Coríntios 14. Eu não fico falando em mistério toda hora. Em 1 Coríntios 14, Paulo diz, está claro, que ele prefere falar 5 palavras que você entenda do que 1000 palavras em línguas estranhas. Então por que eu tenho que falar línguas estranhas toda hora? Pegar um microfone quando for falar e... Não faz sentido. Mas as pessoas falam. E isso nós sabemos. E falaram de Cristo, né? Não vai falar de você. Claro que vai. Mas, voltando ao que nós estamos a dizer, como é importante nós separarmos e pararmos para pensarmos nisso, porque como uma identidade teológica arminiana, a gente busca, arminiana clássica, busca olhar na reforma. Então, o meu olhar teológico não começa de 1911, da Rua Azusa, em diante. E o que passou? Meu Deus! Mas, enfim, para que esse vídeo não torne-se uma outra coisa, convido a você que reside aqui na cidade de Tauá, ou que esteja passando pela cidade, visite a igreja, conheça a igreja, tem um aplicativo, você pode acessar aí a loja Play Store, né, lá do Google, colocar lá no campo de pesquisa, A de avião, D de dado, M de Maria, S de Silvia Tauá, baixar o aplicativo AD MMS Tauá. E vai aparecer o aplicativo Eclésia, ADMS Tauá, e você baixa o aplicativo. E ali tem os nossos posicionamentos de fé, né, os documentos da igreja. E por que documentos da igreja? Olha que interessante. Vamos ver outro ponto. Neemias, vamos lá, rapidinho, deixa eu molhar aqui um pouquinho. Neemias, estou com a Bíblia Ara, aqui. Vamos, capítulo 9, verso 38. O capítulo 9 de Neemias, ele faz uma oração, chega uma notícia para o povo, que o povo, no caso de Esdras, muito similar a esse momento dessa oração, porque estava dando os seus filhos, suas filhas para casar com povos estranhos, não se separando dos demais povos da terra. A notícia chega também aqui para Neemias, e ele se levanta para poder buscar ao Senhor, fazendo uma confissão de pecado, de erro. O capítulo 9 é belíssimo, belíssimo, como toda a Bíblia, mas destacando aqui. E lá no final, diante de toda aquela confissão, que ele compreende os erros históricos, compreende o que o povo fez, faz a confissão, manifesta o arrependimento, entende que muitas das coisas que eles vivenciaram foi construído pelas suas próprias mãos, e pediram perdão a Deus, pediram graça a Deus, não chegaram, nós somos seus servos, nós somos seu povo, e o Senhor tem... Não, olha a diferença quando você lê e olha e vê os modelos de oração, você vê como as pessoas se colocavam diante de Deus, né? E apresentando as suas necessidades, aquilo que eles precisam. Lógico que deve fazer isso, né? Eu tenho as minhas necessidades e busco o Senhor. Senhor, tem de misericórdia. Se o Senhor for da sua vontade, faça, Senhor. Se não, ajude-me, ajude-nos a ir adiante, a caminhar. Se o Senhor faz ou não faz, nós queremos amá-lo, bendizê-lo e magnificá-lo, mas Deus nos deixa livre para pedir também, né? Mas como pedir? Quais as palavras, né? Isso é muito técnico? Não. Quando nós amamos uma pessoa, quando nós desejamos estar com essa pessoa, escolhemos as palavras, porque nós nos preocupamos com essa pessoa, não é verdade? Você é casado, você não fala de qualquer jeito com seus filhos, com a sua esposa, com seus amigos, com seus conhecidos. E também não justifica, por fato de conhecer, que você vai agir de forma completamente não civilizada com aqueles que você não conhece, né? Para que ninguém pegue aqui esse diálogo e venha justificar isso. Não é isso que eu estou a dizer. Mas quando você conhece, você busca se colocar da melhor forma possível. Então, capítulo 9 diz isso, e lá no final apresenta assim, ó: por causa disso, estabelecemos aliança fiel e escrevemos e
selaram, né, os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Eles pegaram aquela confissão, aquela oração e fizeram um documento daquilo. Eles fizeram um documento convencionando, né? Ou seja, acordaram em maioria favorável que aquela postura, aquela decisão, aquilo que eles falaram está correto, expressa o desejo do coração deles e o que eles iriam passar adiante para os seus filhos, para as suas famílias. Então, isso é documento de igreja, isso é documento histórico, né? Então, a igreja é convidada a fazer isso. E na história da reforma, a gente vê isso, ver as confissões das igrejas, ver os documentos que expressam um posicionamento, expressam um desejo de caminhar. No ano passado, a gente trabalhou bem a declaração da Confissão da Guanabara, né? Excelente, né? Que documento, que afirmações de fé, que nos incentiva, que nos impulsiona. Então, de uma forma simples, a igreja precisa conhecer a fim de que no futuro, no caminhar dessa igreja, outros que vão se somando, por boa intenção, não venham falar tão somente daquilo que acham que é certo. Esse é o ponto. Todos nós temos boa intenção, né? Vamos assim assumir. Todos nós temos boa intenção para com a igreja, para com Deus e tudo mais. Mas existe uma forma. Existem equívocos que nós estamos sujeitos. Existem erros. Existem situações outras que podemos ser tentados por exemplo, a fazer um reducionismo. Ou como a gente está falando aqui desde o início, autodeterminação, confissão positiva, né? Moralismo. Então, a gente precisa, por maioria favorável, que é com o corpo de membresia da igreja, falar, olha, nós vamos recusar isso aqui, nós vamos tratar isso aqui, vamos repudiar isso aqui, e nós vamos com os nossos filhos, aqueles que aqui congregam, os nossos netos que aqui congregam, nós vamos nos incentivar-nos mutuamente a servir a Deus, a caminhar dessa forma aqui. Então, está expresso aqui. Então, todos que se achegam, nós somos convidados a isso. Tirando tudo isso, vamos então pela emoção, vamos pelo achismo, vamos porque você é crente, eu sou crente, nós somos crente, vamos dar a mão. Sim, que bom, mas só isso não basta. Precisamos ter compromissos, e esses compromissos, eles precisam estar isentos daquilo que nós pensamos simplesmente pelo meu querer, pelo meu achar. Então, esse compromisso que é estabelecido conforme foi Neemias 9:38, que nos incentiva a fazer também os nossos compromissos, selando, né, essa aliança, essa conformidade de maioria favorável, para nós estabelecermos um ponto de partida, um marco, e ali seguirmos. Pode chamar isso de votos, pode chamar isso de declaração de fé, a fim de que todos tenham em mãos algo público, a fim de que não se permita, ao longo da própria história da vida da igreja, a marionetagem. Marionetagem. Para que não se permita, ao longo da história da vida da igreja, Diótrefes, por exemplo. Quem foi Diótrefes? Vamos lá? Vai ficar um pouco grande esse vídeo, né? Mas vale a pena, né? Quem foi Diótrefes? Terrível. Terrível isso. Terceira epístola de João. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Era um líder da igreja, só que ele gostava de ser o primeiro. Ele gostava de aparecer. Não, quem parece é que sou eu primeiro, né? E proibir os demais. Isso acontece nos dias de hoje? Acontece. Estamos sujeitos a isso? Estamos. E como é que a gente identifica esses Diótrefes e tantos outros nessas síndromes aqui de Diótrefes, desse sentimento, desse afeto estranho que cheira enxofre? Um dos pontos de partida, principal, regra de fé e prática, a palavra do Senhor. E também os posicionamentos como igreja
que nós, como corpo, decidimos viver. Então, não tem como. A pessoa fica celebrar no mês de outubro, trazer algum documento histórico. Ou seja, tudo isso são ações, meios, vou usar aqui, né? Meios de graça, meios que o Senhor, pela própria construção da igreja ao longo do tempo, do seu cuidado preservando a igreja, nós temos o acesso para poder trazer isso e selar as nossas convicções. Então, tá aí o convite todo especial para você. Avenida Odilon Aguiar, 669, todas as terças-feiras do mês de outubro, às 19 horas, Sinodo de Orange, 529. Que o Senhor nos dê crescimento para a glória do Pai.